Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos em mais um episódio sozinho, né? Onde eu estou sozinho aqui, sem nenhum convidado. Avisos rápidos antes do episódio de hoje. Pessoal, se você puder, ouve pelo YouTube, tá? Porque eu tô vendo aqui que o meu YouTube ele tá contando já uma boa quantidade de horas para eu conseguir monetizar meu canal. Então, se você puder, cara, assiste pelo YouTube para eu poder monetizar isso aqui, ganhar algum dinheirinho, ao invés de gastar dinheirinho com esse canal, né? Nem que eu ganhe aí uns 50, 100 reais, eu já estaria muito satisfeito. Por enquanto ainda não ganho nada. Outro aviso, mudei as thumbs, me diz o que você achou da thumb. Independente da plataforma vai estar aí mudada, acho que ficou um estilo legal aí, bem profissional, me diz aí. Terceiro ponto, leia o material de apoio que eu deixo na descrição, é sempre um artiguinho de blog lá, para você conferir, tá? E quarto, eu tenho um e-mail onde você pode mandar perguntas, dúvidas, etc, para que eu consiga responder você. É o podcastdovitor@gmail.com. É tudo junto. Inclusive o episódio de hoje veio através desse e-mail, né? Um inscrito ele mandou esse post aqui, uma notícia, e aí eu acho que essa notícia é um ótimo precedente para a gente falar sobre um tema importante, né? Afinal, por que companhias multibilionárias e bilionários e herdeiros e pessoas com muito dinheiro são de esquerda em sua grande maioria? Hoje a gente vai descobrir mais por que isso, tá? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve para me dar aquela moral e assiste bastante, de preferência pelo YouTube, para eu conseguir monetizar esse canal. Pessoal, esse meu inscrito ele mandou aqui uma notícia da Folha, né, que fala um pouco sobre bolsa de valores. E aí, olha só que interessante, né? Estou abrindo aqui. Olha o título da notícia. B3 é o nome da Bolsa de Valores brasileira. B3 propõe exigir mulher, negro e LGBTQIA+, no primeiro escalão de empresas na Bolsa. Ou seja, vai ter uma resolução para que as empresas que negociam, né, ações na Bolsa de Valores coloquem pessoas desses grupos no seu conselho de acionistas, né? Companhias que não cumprirem regra deverão apresentar uma justificativa pública, segundo o plano apresentado para discussão. Beleza, então. Então nós temos aqui a discussão a respeito sobre essa questão. E aí é engraçado, né? Primeiro vamos ler a notícia, depois eu vou fazer comentários. Vamos lá. Proposta apresentada pela B3, a Bolsa de Valores brasileira, nesta quarta-feira, prevê que empresas que quiserem permanecer negociando ações deverão, a partir de 2025, incluir em seu conselho administrativo ou diretoria estatutária ao menos uma mulher e um representante de grupos minorizados. Olha só que engraçado. Grupos minorizados, até pouco tempo atrás, eram grupos minoritários. Não sei se inventaram uma moda de não, porque minorizado é uma coisa errada, porque não sei lá o que, né? As pessoas sempre... A esquerda tem essa mania de controlar a linguagem, né? De querer mudar o significado das coisas e tal. Mas enfim. Ou seja, alvo de discriminação e com pouca presença em espaços de influência, como negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Companhias que não cumprirem as regras, olha só, deverão apresentar uma justificativa pública para isso, de acordo com o projeto. Caso o único membro represente as duas categorias, a exigência será atendida. A proposta está aberta para discussão em audiência pública por 30 dias, até 16 de setembro. Opiniões e contribuições podem ser enviadas para o e-mail sre@b3.com.br. Então, o podcast vai sair dia 13, né? Então ainda dá para você comentar lá no e-mail dos caras. Não, mas primeiro manda um e-mail para mim, né? Para eu ter pauta para fazer o podcast. Espera-se que, após a análise dos resultados da audiência, a proposta entre em vigor em 2023, com prazos para adaptação entre 2025 e 2026. O descumprimento ou a falta de explicações para a não adoção das medidas resultará, em casos considerados graves, na deslistagem da empresa, ou seja, a empresa não vai poder negociar, comprar, vender as suas ações, segundo prevê a proposta em discussão.
ou seja, a corporação deixará de ter suas ações negociadas na bolsa. Outros critérios que incorporam elementos da agenda ESG, pessoal, ESG, lembra dessa sigla, ESG, eu vou falar bastante dela depois. Siga em inglês para boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança, também deverão fazer parte das exigências para listagem ou permanência. Um dos principais é o atrelamento das metas ESG como critério para o pagamento bônus para executivos. Atualmente, de 423 companhias listadas, aproximadamente 60% não tem nenhuma mulher entre seus diretores. Blá, blá, blá. A proposta estabelece até 2025 para o primeiro membro, e 2026 para botar o segundo membro. Tá. Para as empresas que fizerem IPO, blá, blá, blá. Tá, beleza. O resto da notícia não é muito importante, não. Pessoal, uma coisa curiosa, né? Quando a gente pensa em bilionários, em mega empresários e donos de grandes corporações, a gente pensa no cara que é capitalista malvadão, né? No cara ali que quer lucro a qualquer custo e quer mesmo que sacrifique as pessoas e não sei o que lá. No entanto, quando a gente vê a maioria dos bilionários, acho que com exceção do Elon Musk, né? Mas os bilionários famosos, né? O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, aqueles dois lá do Google, etc., a gente vê, na verdade, um perfil diferente de bilionário, né? O Tim Cook, né? O Steve Jobs. A gente vê um bilionário engajado com causa ambiental, com diversidade, né? Com transparência, com cuidados dos mais pobres, ou seja, são quase uns socialistas, digamos assim, né? Que lutam pela igualdade, diversidade, não sei lá o quê. Quase uns iluministas, digamos assim. E, caramba, mas isso é diferente do que a gente ouve falar, né, do bilionário malvadão. Poxa, então os bilionários, eles se preocupam com causas ambientais e tudo mais? Né? Como é que funciona essa questão? É isso que eu vou falar hoje. Por que que os bilionários, eles são, em sua maioria, de esquerda, né? Eu diria que o Elon Musk e o acho que é Steve Dorsey, que era o ex-CEO do Twitter, né? Eles são mais à direita, mais libertários, talvez. Não sei se direita no sentido conservador. E o que seria até de esquerda, digamos assim, né? Mas o resto é aquela beautiful people, né? De esquerda e tudo mais. Eu vou explicar um pouco pra vocês. E eu vou primeiro explicar um pouco sobre o que é ESG, né? E por que isso pode ser um problema, né? ESG é sigla para Environmental, né? Meio ambiente, social e governança, né? Então, basicamente, as empresas hoje em dia, para se adequarem às tendências de mercado, à transparência e tudo mais, elas têm que apresentar bons quesitos de ambientalismo, social, né, aspectos sociais, e transparência. Desses três, se você parar para pensar, transparência é um princípio que muitas empresas da bolsa já têm que ter. Então tem que botar lá os balanços financeiros da empresa, tem que ter a auditoria, tem que ter ali um padrão contábil que as pessoas reconheçam e tudo mais. Então o G desse ESG não é tanto um problema, digamos assim, né? E aí eles podem, por exemplo, para aumentar a transparência, divulgar coisas assim na internet, para ficar mais acessível aos investidores, coisas assim. Agora, o E e o S são coisas muito subjetivas, né? Porque, por exemplo, o S é o social. O que seria uma empresa socialmente engajada? Ela tem que ter um projeto educacional, tem que ter um projeto para minorias, tem que dar uma lacrada na internet, tem que doar para alguma instituição de caridade. É uma coisa muito subjetiva, né? É uma coisa muito, como eu posso dizer, não tem como você precificar, né? Na verdade, não é nem precificar, não tem como você metrificar, medir o aspecto social de uma empresa. Não tem como, né? É uma coisa qualitativa. E isso pode ser um pouco preocupante. Porque, vamos supor, você é uma empresa... isso
isso é um pouco fora da nossa realidade, porque são empresas da bolsa de bilhões, né? Mas vamos supor, você é um pequeno empresário, começou ali, você é um profissional autônomo, sei lá. E aí esse tipo de pauta passa a ser importante até para quem é microempreendedor, né? Quem tem 1, 2 funcionários. Como é que você vai garantir que você está cumprindo os requisitos, né, sociais do ESG de uma forma apropriada? Você tem que doar uma tal parte do dinheiro para uma ONG, para uma instituição, tem que criar um projeto educacional, né? Então, complicado, né? Porque isso vai atrapalhar de alguma forma a criação de novos empregos, né? A criação de novos empregos, porque se a empresa que for nascer tiver que cumprir esses requisitos logo de cara, ela vai ter que gastar uma grande quantidade de dinheiro, não vai conseguir se manter e, consequentemente, menos empresas novas irão nascer, né? E o mais preocupante é o E, que é o environmental. Porque, assim, essa questão ambiental é ainda mais difícil de você precificar. Porque, beleza, como é que você precifica se uma empresa é amigável ambientalmente ou não? Porque existem índices, né, de ESG, as empresas são medidas de acordo com um grau de ambientalismo e tal, de propostas ambientais. E eu lembro que teve até um ano em que a Tesla perdeu para uma gigante do petróleo, que usa combustíveis fósseis. Então, olha, é estranho isso, né? Porque a Tesla busca energias renováveis, busca soluções renováveis, né? Energia solar em casas, os carros elétricos, né? E esse tipo de coisa. E a empresa de petróleo, ela usa um combustível fóssil, que eu não sou contra, né? Pelo amor de Deus, acho que é necessário. Então é um pouco preocupante, né? É bem, bem preocupante essa questão. Então fica difícil de você conseguir calcular o quanto uma empresa ela é ambientalmente amigável, até porque tem setores em que não tem como você precificar isso. Vamos supor um exemplo aqui. Você vai empreender e vai ser um redator, igual a mim. Você vai ser um redator na internet e tal. Como é que você vai... Aí você vai lá, faz um CNPJ, né, para ter uma empresa, né, microempresa. Como é que você vai garantir que a sua empresa é ambientalmente amigável? Então percebe que o avanço dessas pautas ESG podem ser perigosas para pequenos empreendedores, que vão ter que prestar contas a um governo, ou então para conseguir uma certificação, etc., para provar esse tipo de coisa que, no fim das contas, é altamente subjetivo, né? E isso vai ajudar, de fato, a diminuir a livre iniciativa, né? A criação de empresas e tudo mais. Mas depois mais tarde eu vou retornar a isso. E aí, é curioso, porque assim, isso é até um movimento político, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Macron falando das queimas das florestas brasileiras. Ele usou até uma imagem, né, de um incêndio que teve em outro ano, em outro local. E aí a gente vê vários países desenvolvidos criticando os países em desenvolvimento que usam suas reservas naturais, como China, Índia, Brasil, sendo que, cara, eles já acabaram com todas as reservas deles e agora eles querem que a gente poupe a nossa. Óbvio que eu acho que a gente tem que poupar a nossa, até porque a questão da biodiversidade é importante para a manutenção, por exemplo, da água potável, né, das espécies, do solo, até mesmo para o desenvolvimento econômico é importante, além, é claro, da proteção dos animais e tal. Só que você vê que é uma certa hipocrisia, né? A maioria desses países, na primeira, na segunda Revolução Industrial, cresceu à base do uso de florestas, do uso de combustíveis fósseis, e agora eles querem proibir os países com potencial de fazer o mesmo. E isso, muito provavelmente, é porque eles não querem que esses países ganhem mais relevância, né? O Brasil já é o celeiro do mundo, já faz alimentos para grande parte. A China, por exemplo, ela também tem uma grande economia, né? Apesar de ter uma série de problemas, né, relacionados ao socialismo e tal, né? A Índia também, eles não querem que esses países grandes eles consumam recursos naturais, e eles usam esse discurso, né, ambiental, esse discurso de crescimento consciente do capitalismo e tal, justamente para impedir um avanço maior, né?
Então isso é preocupante. Não me chamem de contra o meio ambiente, eu não sou de verdade. Eu acho até que a direita brasileira, acho que a americana também, tem essa pira, né, de desapego ao meio ambiente. Eu acho que é uma bobagem, né? Acho que a gente tem que preservar sim, mas entender também que há um movimento político, né? As grandes potências que já têm espaço na economia global não vão querer que a gente use nossos recursos naturais, especialmente o Brasil, tendo a gama gigantesca, né, de recursos que a gente tem. E aí a gente cresceria, ganharia mais relevância no cenário internacional do que países desse tipo. E também a gente vê na Europa essa pauta ESG, ela é muito, muito, muito forte, né? Então a gente vê, por exemplo, vários países da Europa sofrendo sanções e não sanções, né? Eu acho que não chega a ser uma sanção, mas recebendo ali algum tipo de punição, multa, uma advertência, caso não cumpra com certos requisitos. Então os países eles já queriam eliminar as fontes sujas de energia, queriam fazer energia limpa e tudo mais. E aí teve o problema lá com a Rússia, né? A Rússia diminuiu o fornecimento de gás natural para a Europa, né? A Europa Ocidental, a União Europeia, e agora eles têm que usar a energia termoelétrica, que é a mais suja. Então a gente vê uma coisa curiosa, né? Que existem até uma teoria, não sei até que ponto isso é verdade ou não, então fiquem atentos para confirmar essa possibilidade, mas de que a Rússia e a política russa, né, digamos assim, tem atuado para fazer com que grupos ambientalistas passem leis que sejam leis ambientais nos parlamentos lá dos países da Europa, para que justamente eles tenham leis mais rígidas em relação a isso e possam comprar a energia da Rússia. Então tem todo um jogo político, né, por trás desse jogo ambiental. Mas vamos agora pro quesito, né, que eu tinha falado, do porquê que o bilionário ele é a favor dessas coisas, do ESG, do ambiental, do social, da diversidade e da, sei lá, distribuição de renda e não sei lá o que, né? Antes de tudo, eu queria falar um negócio, pessoal. Cara, eu acho que a esquerda tem muita pauta válida, tipo, sustentabilidade, sabe? Geralmente é a esquerda que fala mais isso. Mas primeiro, geralmente a esquerda sequestra as pautas, né? Quando a gente fala de distribuição de renda, a gente acha que é uma coisa de esquerda, mas não necessariamente, né? Inclusive acho que foi o Friedman, né, que criou o conceito de distribuição de renda com voucher e tal, que acabou virando, por exemplo, o Bolsa Família, né? E distribuição de renda, sustentabilidade, essas coisas não deveriam ser só pautas da esquerda, né? Inclusive o Papa Francisco falou isso. Ele fala que a mensagem da caridade cristã ela foi sequestrada pelos socialistas, como se isso fosse uma coisa só dos socialistas, mas não, é uma coisa universal, né? Então, por exemplo, eu acho legal, tipo, buscar gastar menos material não renovável, né? Poluir menos e tal, mas, cara, quando você fala isso, já é o pessoal da esquerda já começa a pirar e não sei lá o que, e aí, sei lá, dá até meio desânimo, né, disso. Mas, enfim. E por que os bilionários e empresas grandes apoiam esse tipo de política, né, de esquerda? Eu citei aqui 3 motivos que eu creio que sejam os principais. Se você acha que vai ter algum outro motivo, um quarto, um quinto motivo, comenta aí. Mas basicamente, o primeiro motivo, talvez o mais simples, né, o mais superficial, é o marketing. Porque a gente sabe que a empresa quer lucro, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente já teve várias empresas alemãs que no seu nascimento financiaram o Partido Nacional Socialista, né? O partido do Bigodinho. E hoje em dia, essas mesmas empresas, quando chega o Pride Month, que agora eu não lembro se é junho ou julho, começam ali a defender uma série de pautas de diversidade, de gênero, LGBT e não sei lá o que. Ou seja, no fim das contas, a empresa ela vai onde tem dinheiro, né? Existe até o conceito de pink money, né, que seria o dinheiro rosa, né, o dinheiro das pessoas LGBT. Então,
como as empresas sabem que isso dá dinheiro e se atrai as pessoas, então é natural que as empresas busquem onde está o dinheiro, não é verdade? Então, por exemplo, eu não estou nem falando... não quero me posicionar a respeito disso, porque acho que ainda é muito recente para a gente saber de fato o que está acontecendo. Mas uma coisa é fato. Cara, emissoras como a Globo e outras assim ganharam muito dinheiro noticiando milhões de coisas da Covid e querendo que as pessoas fiquem em casa, né? Porque elas vão assistir mais televisão e tudo mais. Então é óbvio que elas seriam a favor de qualquer tipo de sanção de distanciamento social, né? Isso aí é normal, isso aí, pelo menos isso, acredito que não tenha nenhuma polêmica de falar isso, né? Agora, a questão ali, se o lockdown foi bom ou ruim, isso aí ainda... Bom, para a economia não foi, mas para a questão da doença acho que ainda é preciso estudar um pouco mais. Então, a gente vê, poxa, essa galera tem dinheiro, né? Então vamos vender para esse tipo de pessoa. E aí você vê séries botando uma diversidade, né? Você bota aí empresas, né, fazendo produtos para esse público para ganhar dinheiro, né? É uma busca por um público. Porém, isso já está começando a repercutir de forma negativa, né? Teve aquele comercial da Volkswagen que eles botaram um casal homossexual, né, aqui no Brasil, e todo mundo quis devolver o carro em que teve o comercial. Teve também o filme do Buzz Lightyear, né, que ele teve um beijo homossexual e aí ele perdeu um monte de digamos assim, apelo, né, para as pessoas, para as famílias que não quiseram ver. E aí, por outro lado, a gente teve Top Gun, né, Top Gun 2, que só pelo fato dele não ter lacração, ele teve uma bilheteria absurda, né. Então a gente vê que as pessoas já estão começando a ficar de saco cheio da lacração nas mídias e tudo mais. E aí já existe até um ditado aqui em português, né? Que é quem lacra não lucra, né? Então o pessoal que lacra acaba comendo, né? Do próprio veneno e não consegue ganhar dinheiro. E aí o pessoal tá fazendo um boicote, né? As séries, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que tá mudando muitas coisas. Existe até esse ditado em inglês, né? Que é o Go Woke, Go Broke, né? Que digamos assim, a mesma coisa, né? Acorde e perca dinheiro. É porque o woke lá é tipo a galera da lacração, né? O pessoal que é woke, acordado. Então, hoje em dia, parece que o pessoal já está começando a se ligar que não tem mais tanto dinheiro, que a fonte já está secando e o pessoal está começando a ficar cheio disso, né? Então eles vão, provavelmente, não é que vão parar de ter esse tipo de coisa, mas muito provavelmente vão desacelerar um pouco, né? A lacração para poder agradar gregos e troianos. Afinal, o que eles querem é dinheiro, né? O burguês, né? O empresário, ele não tem o valor moral muito claro. Ele quer o dinheiro, né? A casta social da burguesia geralmente é assim, vai onde está o dinheiro, onde está o poder. Não quer necessariamente, digamos assim, algo que concorde com o que eles pensam e tudo mais, tá? Inclusive, tem empresas que já estão adotando um padrão mais libertário. A gente tem, por exemplo, a Rumble, né, que quer ser um concorrente do YouTube, né? Aí agora tem um contrato até com o Monark, que foi cancelado, e outros influenciadores. E até empresas grandes, como o Spotify. O Spotify, ele adotou um discurso de liberdade de expressão, tanto que ele tem o Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo. O Joe Rogan, ele assim, é uma figura polêmica, digamos assim, né? Usa drogas ali durante o programa, né? Usa maconha, enfim. E, de alguma forma, as pessoas gostam dessa liberdade que ele tem. O Spotify viu esse potencial, viu que ele estava sendo censurado no YouTube e falou, olha, vou te dar autonomia aqui para você, né, se manifestar como preferir. E agora vamos ter uma política de liberdade individual para dizer as ideias aqui nos podcasts. Então, uma empresa grande que já está na bolsa já meio que se atentou a isso, né? Vamos ver daqui para frente. E também tem o futuro, né? A gente não sabe. Existe esse negócio da Web3, né?
que é a internet descentralizada, que vai ser possível graças às criptomoedas e tudo mais. Não sei se isso vai vingar mesmo, acho que vai, mas daqui a um tempinho. E aí, de alguma forma, a gente vai ver mais plataformas de esquerda, de direita e com uma diversidade maior de pontos de vista, né? Então eu acredito que sim, a gente vai ver isso. Acredito que eventualmente, quando a fonte do Pink Money secar um pouco, as empresas vão buscar outras coisas, inclusive, né, tem a empresa, o Spotify já está meio libertário, aí já tem, por exemplo, aqui no Brasil tem a Lumini, tem aquele Netflix lá da Brasil Paralelo, ou seja, a galera conservadora também quer outras coisas, então vai atrás dessas mídias, tá? Então é realmente essa questão do dinheiro. Segundo motivo, parece que pro rico é bonito você ser de esquerda. Eu tenho essa impressão. Não sei porque eu não sou rico, também não tenho contato com gente assim muito rica, no máximo assim que tem uma condição boa, mas não muito rica. Mas você vê nas eleições, sempre quando tem pesquisa de eleição, né, quando está sendo apurados os votos nas eleições, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, é onde tem mais voto para a esquerda. E na Zona Norte e Oeste é onde tem mais voto para a direita. Na Zona Oeste e na Zona Norte é a galera mais classe média e pobre, e sem contar que aqui na Zona Norte tem os bairros ricos, né, que é a Barra e o Recreio e o Joá, que são aqueles novos ricos, digamos assim, né? Então acho que ainda é um pessoal de direita. Mas na Zona Sul tem muito rico assim, de famílias que são ricas há muito tempo, né? Como eu posso dizer? De herdeiros, de pessoas assim que já têm dinheiro na família. E aí, acho que podem ser vários fatores, porque, por exemplo, um professor de esquerda, né? Os professores fazem faculdade, são doutrinados lá de esquerda, e aí os melhores vão dar aula nos melhores colégios. Os melhores colégios são os colégios de famílias ricas. Então esses professores acabam influenciando esses adolescentes, né? Eu lembro que um amigo meu, ele tava falando que ele saiu com uma menina que se dizia comunista, né? Mas aí, tipo, ela morava em Copacabana, cara. Fala sério, né? Assim é muito fácil ser comunista. E aí, parece que pro rico é bonito você ser de esquerda, é bonito você dizer que você se importa com os mais pobres, que você quer distribuição de renda, né? E é engraçado aquele José de Abreu, né? Acho que é José de Abreu. Zé Maia? Não sei, um ator aí da Globo que é comunista, tinha uma foto dele com um Xbox, aí o pessoal, pô, cara, por que tu não vende esse Xbox, compra um Polystation e redistribui aí, socializa com o pessoal o dinheiro e tal, né? Então, é complicado também, né? Cara, se você é de esquerda e tá ouvindo, numa boa, assim, é uma coisa que eu queria saber mesmo. Por que o cara de esquerda não é contra financiar essas mega corporações, sabe? Que são imperialistas e tal. Eu acho muito estranho. Tipo, o pessoal critica, não, socialista de iPhone, mas os caras falam, quer dizer que o socialista não pode ter iPhone, isso aí não tem nada a ver. Eu realmente não entendo, não é nem provocando nem nada, eu queria saber. Então, se você é de esquerda e tá ouvindo, pô, me explica aí que eu vou... Realmente gostaria de conversar sobre o assunto. Então, eu não sei se eles também sentem culpa por terem muito dinheiro, né? E aí eles querem, de alguma forma, se redimir com projetos sociais e coisas assim, diversidade, desigualdade social, projetos para acabar com a desigualdade social. Mas é fato, quem tem mais dinheiro ganha, é de esquerda, né? Eu acho que talvez... Porque assim, as pessoas artísticas, né, a classe artística, pessoas artísticas têm mais abertura de ideias, acabam sendo mais de esquerda, né? Isso aí é um fato. E de alguma forma essas pessoas, talvez por serem uma classe artística e terem dinheiro, acabam influenciando as outras pessoas que são ricas. Não sei. Mas de alguma forma a gente vê que quem fica rico fica com... talvez uma vontade de mostrar que se importa com quem é pequeno e pobre e tudo mais. E talvez isso acabe se refletindo em uma política de esquerda, né? E o motivo 3,
cara, que é um motivo, assim, muito importante. E é um motivo que muitas pessoas, assim, não param, né, pra refletir. Mas que é muito, muito válido. É o fato de que políticas de esquerda aumentam o monopólio das empresas que já são grandes. Tá? Então, isso aí é muito importante. Então, por exemplo, vamos supor, você é dono de uma mega empresa bilionária da bolsa. E você vê que o que você está vendendo, várias empresas pequenas estão começando a ofertar por um preço mais vantajoso, com melhor atendimento e tal. Aí o que você fala? Olha, isso aqui que está acontecendo está desregulamentado. Isso aqui as pessoas estão oferecendo um serviço que não é de qualidade. Governo, você tem que ir lá e proibir essas empresas de fazer isso, a não ser que elas cumpram tal e tal e tal regra e tal resolução. O que vai acontecer? A empresa que é grande e já tem dinheiro, já tem caixa, ela vai se adaptar à lei facilmente, porque para ela vai ser só botar mais dinheiro ali e pronto, não vai diminuir tanto o lucro dela. Enquanto que para o pequeno empreendedor, que já começou agora ou está crescendo agora, para ele conseguir se adaptar, ele vai ter que gastar muito dinheiro. Então talvez ele tenha até que falir. Ele vá à falência ou não possa continuar seu negócio. Então muito provavelmente o número de empresas pequenas vai diminuir. E isso vai beneficiar a empresa multibilionária. Então a gente vê vários movimentos em que empresas bilionárias financiaram projetos de esquerda. A gente vê, por exemplo, movimentos feministas que foram financiados por mega corporações, né? Por quê? Porque aí aumentou a força de trabalho, né? Para eles o valor hora das pessoas diminuiu. Isso aí, agora eu não lembro onde eu vi isso, mas tem um estudo que mostra, né, que acho que a partir dos 60, 70, 80, né, uma dessas décadas aí, a produtividade do mundo aumentou muito, porque entrou muito mais gente na força de trabalho, só que o salário não aumentou muito. Por quê? Justamente porque entrou muita gente na força de trabalho e a competição por salários diminuiu, né, porque tinha muita oferta de trabalho e pouca demanda para cumprir tudo aquilo. Não tô falando, pessoal, né, para deixar claro, não estou falando que é errado a mulher trabalhar nem nada, estou falando um fato. O poder de compra das pessoas diminuiu porque tem mais gente trabalhando. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, tá? Estou falando um fato. Acho até bom, né, que as pessoas possam seguir a sua vocação. Outro fato, por exemplo, bancos aqui no Brasil. São 4 bancos grandes, né, que mandam em tudo. E aí você vê várias empresinhas pequenas assim oferecendo as coisas, o banco ou compra ou faz lobby, né, para o governo para ter regulação e ele se beneficiar da regulação, porque ele vai botar dinheiro, vai cumprir a regulação e as empresas pequenas vão à falência. Não estou falando nem que são bancos pequenos, né, porque banco pequeno é difícil, mas tipo aquelas empresinhas de empréstimo, sabe, coisinhas assim, acabam indo à falência, né? Ou as fintechs, né, que foram ameaçadas diversas vezes pelos grandes bancos aqui no Brasil. O Walmart, durante os anos 80, acho que foi dos anos 80, ele fez uma campanha para aumentar, né, ele financiou, né, movimentos para aumentar o salário mínimo nos Estados Unidos. O Walmart, na época, era a maior multinacional do mundo. Então ele pôde facilmente pagar mais no salário mínimo das pessoas. Só que os outros mercados, que eram pequenos e não podiam pagar, faliram. Então isso, o monopólio, né, quer dizer, a política de esquerda, por incrível que pareça, né, regulamentação e tal, acaba beneficiando quem já é grande, quem pode pagar pela regulamentação, e prejudica quem é um empresário pequeno, quem quer empreender, né? Por isso que a gente vê muito empresário pequeno virando ANCAP, virando libertário, porque, cara, o cara começa um trabalho, vê que tem que pegar um alvará, não sei lá o que, criar um CNPJ, conseguir dispensa do não sei lá o que, fazer nota fiscal, pagar tantos % pro governo e não ganhar nada. Aí ele fica, pelo amor de Deus, né? Aí o cara vira ANCAP. Então, assim, não acho que regulação seja errado em alguns momentos, não acho que a gente não deva ter governo. Acho assim que é impossível isso, a gente não ter governo. Como é que a gente vai proteger a soberania, né, do Brasil se não tiver governo? E, tipo, não tem como. Mas esse controle
do governo nas pautas econômicas é muito prejudicial à economia do local. E, cara, a gente precisa ter economia forte para ser um país forte, né? Para ter soberania, né? Entre outras coisas. Então, geralmente a pessoa que é de esquerda e é a favor de superregulamentação, cara, ela tá dando um tiro no próprio pé. Tem que ser um mercado forte, né? Sem uma amarra internacional, né? Mas um mercado forte. E a gente vê, por exemplo, isso até hoje em dia nas criptomoedas, cara. Existem várias corretoras de criptomoedas no Brasil, né? Existem algumas dezenas. Mas a gente vê a Binance e a Mercado Bitcoin, que são as duas maiores aqui no país. Acho que a Coinbase tem no Brasil também, agora eu não sei. Mas essas duas a gente vê que estão trabalhando junto com o governo para estudar a regulamentação de criptomoedas aqui. E o que elas vão falar? Olha, governo, poxa, tem várias corretoras que são falsas, que dão golpe. Então, bota várias regras aqui que aí eu vou me beneficiar. E só as grandes vão se beneficiar. E as pequenas não vão poder entrar aqui no país. Então a gente vê que existe esse movimento, né? Por exemplo, nas operadoras aqui do país, são 4 principais, né? Acho que devem existir algumas pequenininhas, mas né, principalmente essas 4 que a gente conhece. TIM, Claro, Vivo e Oi. Apesar de que acho que a Oi foi comprada, né? Mas então seriam só 3. Existe uma limitação parece que não pode, tem que ter tantos % de capital nacional e tal. Isso, cara, isso diminui a concorrência, sabe? E aí as pessoas continuam com o serviço de telecomunicações fraco, né? Eu entendo, por exemplo, eu tenho medo de que empresas chinesas de telecomunicações entrem aqui por causa de uma espionagem. Beleza, isso aí. Mas você pode aumentar um pouco diminuir um pouco as regulamentações para que mais empresas possam entrar aqui e possam agir e possam realmente oferecer, né, concorrência. Hoje em dia, na verdade, acho que isso até mudou, porque eu vejo muita empresa pequena assim de internet, né? Empresa local assim que tem numa cidade, numa regiãozinha do estado. Então isso eu acho que tem mudado também. Mas eu acho que são esses 3 motivos porque que os ricos costumam ser de esquerda. Primeiro, marketing, né? Porque dá dinheiro. Segundo, porque parece que pega bem para as pessoas. E o terceiro é que as políticas de esquerda aumentam o monopólio das empresas que já são grandes. Então a gente vê, né, todos esses bilionários sendo de esquerda. E aí o ESG, que são essas pautas de meio ambiente, social e transparência, elas são uma institucionalização desses movimentos de esquerda nas empresas. Então a gente vê que isso já meio que virou de praxe. Todo o mercado fala de ESG e tudo mais, eu acho que isso não vai vingar. Acho que em algum momento isso aí vai flopar. Mas hoje é uma realidade e as empresas estão buscando se adequar a isso. Então isso é preocupante também, pode diminuir a livre iniciativa das pessoas, né, especialmente dos pequenos. Pode aumentar o controle de outras nações sobre a nossa e impedir o nosso desenvolvimento enquanto país. Então, acho isso muito perigoso. Fala aí o que você acha disso, leia o material de apoio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!